Bom dia, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço. Um abraço a todos vocês, uma ótima semana nessa segunda-feira, dia 25 de julho de 2022. Chegamos aqui em nome da 1xBet, a 1xBet que é parceira do canal Ave Mais aqui no Acorda Vascaíno. Todo dia de manhã você já sabe o meu recado. Você tem aqui no primeiro comentário, você tem um link, faça o seu cadastro. Você fazendo o seu cadastro, você fica apto a poder jogar. E aí você tem a possibilidade de dobrar a sua aposta. Como é que você faz isso? Muito simples. Você vai no link, você consegue entrar no site da 1xBet, escolhe lá o que você quer fazer de aposta, para você se divertir, tá, gente? Não é meio de vida, é para você se divertir. Ganhar um dinheiro, apostar, torcer, é muito bacana. Você pode escolher futebol, pode escolher outros esportes, mas vamos lá, no Campeonato Brasileiro, você aposta em alguma coisa que venha por aí. No jogo do Vasco, quinta-feira contra o CRB. Você coloca lá um valor, colocou R$100 para fazer a sua aposta. Tem lá um campo que diz palavra-chave. Você coloca a palavra promocional AV+, e você vai dobrar esse dinheiro na primeira aposta. Vai de 100 para 200, e aí você pode gastar à vontade. Pode apostar no vencedor, no perdedor, seja lá do jeito que você quiser. E a 1xBet paga bem, paga rápido, é uma empresa muito séria que patrocina grandes clubes, patrocina também grandes competições. E a 1xBet é parceira aqui do canal Ave Mais e de toda a plataforma Atenção Vascaínos. Você fazendo a aposta, você vai estar nos ajudando. E eu quero dar um recado também legal para você da GoCase. GoCase são essas capinhas maravilhosas para celular. Para todos os celulares. Primeiro, são produtos oficiais do Vasco da Gama. E você pode, dependendo do seu celular, ter a capinha. Eles têm capinha para quase todos os modelos. iPhone, Samsung, enfim, quase todos. Motorola, os principais você tem como fazer a encomenda. Aqui nesse vídeo tem um link. Você vai lá no link e vai direto para o site da GoCase, na página do Vasco. Gente, tem muita variedade. Das camisas que o Vasco vestiu, de figuras lendárias, Roberto Dinamite. Você pode customizar, você pode botar, como eu botei aqui, ó, as minhas iniciais do meu nome. E você pode fazer isso, dar de presente, olha só que maravilha. E ainda tem duas coisas legais. Você comprando 4, você só paga 2. 2 eles estão dando de graça. E você tem o cupom GOLVASCAÍNOS, você tem 5% de desconto. Gente, que maravilha, né? Vale muito a pena e você tira uma onda danada com as capinhas da GoCase. O Vasco demitiu ontem o técnico Maurício Souza. Olha, eu estava fazendo um levantamento aqui e acho que o Vasco tomou até uma medida rápida diante da grita, por mais que possa se discordar, dizer que não é o momento, o Maurício ele poderia ficar mais, não, tinha que ser demitido antes. Eu acho que chegou-se a um consenso de que era insustentável, porque o time não tinha resultados, o time não conseguia jogar bem, perdeu as principais valências e o Maurício Souza foi demitido no timing. Primeiro jogo do retorno, ainda faltam 18 partidas, o Vasco está no G4, a 6 pontos do quinto colocado, portanto ainda de forma confortável. Vai enfrentar o CRB quinta-feira, que tem 7 pontos de vantagem para o Vasco. O Vasco pode abrir 10. Então, ainda dá. Digamos assim, razoavelmente tranquilo. Mas só não é tranquilo, porque a gente não sabe o tamanho do rombo que foi deixado. Porque o time parece ter perdido a confiança. O time taticamente montado pelo Maurício Souza não deu os resultados que ele queria. E acho que ele tem todo o direito de querer fazer um pouco da sua obra. Mas talvez tenha faltado expertise, talvez tenha faltado esperteza, de entender como entendeu Emílio Faro, que não dá para mexer naquilo que era feio, que era ruim do Zé Ricardo, mas que dava resultado. O Zé Ricardo aprendeu a jogar a Série B, nunca jogou uma Série B, senão essa que ele teve no Vasco. E ele foi inteligente, ele conseguiu armar um time, conseguiu dar uma condição ao time que, mesmo criticado por todos, pela mídia, pela torcida, dava resultado, o time vencia. Zé Ricardo ficou 10 jogos no comando do Vasco da Gama, não perdeu nenhum. E aí o que fez o Emílio Faro nos jogos contra Náutico e Cruzeiro?
manteve. Fez a mesma coisa. Lembro bem, no vídeo da Vasco TV, antes dos jogos, ele dizendo para os jogadores: entrem em campo, façam aquilo que vocês já estão fazendo e que Deus abençoe a todos. Sem mais delongas, não tem muito papo. Mas eu queria levar a vocês uma reflexão. Porque a gente tem uma perspectiva de um novo treinador a cada momento em que se troca, de que a coisa vai mudar. O futebol, na minha cabeça, tem uma concepção básica de anos. E já repeti isso várias vezes aqui. Quem ganha jogo é jogador. O treinador organiza. E mesmo que não consiga, jogador bom se organiza em campo. As gerações que eu vivi, jogadores não precisavam tanto de treinador para enxergar o óbvio ululante, o claro, o nítido, o transparente. Se você tem um adversário que ataca muito pela direita e o seu lateral esquerdo está muito sobrecarregado, você não precisa virar para o treinador e dizer: professor, o que eu faço aqui? Você ajusta com o seu volante, você vem, você marca, você fecha, você mata no nascedor a jogada. O jogador dentro de campo faz isso. Você joga pelada, provavelmente. O preceito da pelada é o mesmo. É um querendo ganhar do outro. Quando você tem na pelada aquele jogador que é diferente, aquele cara que sai do lado do goleiro com a bola e consegue enfiar os passes, você consegue montar uma estratégia para o seu homem mais avançado já grudar no goleiro, já evitar a saída de bola limpa. Isso não precisa de um técnico. E acho que o jogador de futebol hoje tem muita preguiça de entender, de buscar a solução por ele próprio. Porque se não está dando certo, eu vou dar um exemplo, os mais antigos vão lembrar, eu tinha meses de idade. Mas é uma história das mais fantásticas. Quando o Brasil enfrentando o Uruguai na Copa de 70, Gerson e Clodoaldo foram protagonistas exatamente de uma jogada assim. Porque Gerson estava muito bem marcado, não havia profundidade com a saída de bola. O que fez o Gerson? Combinou com o Clodoaldo: vamos fazer o seguinte, vai e eu vou ficar. Os caras vão vir me marcar aqui, porque a marcação era individual, e você entra nas costas do volante. Primeiro lance, gol do Brasil. Então, não há o porquê de sempre se imputar ao treinador a culpa da arte final. É claro, e isso eu também já ouvi, e os treinadores sabem disso, o treinador, ele pode ajudar muito, mas também pode atrapalhar muito. Porém, o jogador tem a obrigação de ajustar as coisas dentro de campo, de poder ver o erro e até chamar o treinador e dizer: olha, não está dando certo, vou mudar, ok? Pois bem, e eu estou dizendo isso porque eu fiz um levantamento aqui. O Vasco, caros amigos, nos últimos 7 anos, teve 21 treinadores, 3 por ano em média, ok? Nos últimos 5 anos, de 2017 a 2022, o Vasco teve 20 treinadores, uma média de 4 por ano. Nos últimos 3 anos, 20, 21 e esse ano, foram 12 treinadores, a mesma média de 4 por ano. E nos últimos 2 anos, assustadoramente, o Vasco teve 8 treinadores, em média 4 por ano. É muita mudança, é muita alteração. E aí eu levanto um questionamento. E longe de querer tirar a culpa do treinador, mas eu acho que é muito simplista o futebol nesse aspecto. E eu não consigo entender isso. Acho que o treinador que não tem clima, que não consegue dar ajuste ao time, sempre as justificativas são: ele perdeu o grupo, o jogador não estava entendendo. E o jogador tem que culpa nessa história? Será que um clube que nos últimos 7 anos trocou 21 vezes de treinador, será que um clube que nos últimos 5 anos trocou 20 treinadores, que nos últimos 2 anos trocou 8 treinadores, tem apenas como culpados os treinadores? Não. Eu não levo em consideração isso. Acho que o treinador, e já falei isso aqui também na plataforma, o treinador é um herói solitário.
Porque quando ganha, ganham todos. Quando perde, só ele é demitido. Então eu acho que o que falta ao Vasco é jogador. E aí você traça um perfil para um próximo técnico, porque muita gente que estava preocupada no final de semana já se enche de esperança. Que bom, o Maurício Souza saiu, a coisa vai. Eu me lembro bem, na passagem de 20 para 21, o Vasco brigando para não cair, no último dia do ano nós demos aqui em primeira mão no canal, Vanderlei Luxemburgo era o novo técnico do Vasco. Eu me lembro que eu e todos os vascaínos passamos o Réveillon, assim, numa alegria. Bom, é certo, com o Vanderlei vai dar certo. E o final do filme a gente viu no que deu. Porque Vanderlei, por mais que tentasse, chegou a levar o time para Atibaia, fazer pré-temporada, não dava. Você não ensina o Léo Gil a jogar futebol, você não faz o Andrei volante correr, o Andrei antigo. Você não faz o Ricardo Graça ser frágil no 1 contra 1. Enfim, são erros e erros que se cometem na minha concepção e a cultura do futebol imputa aos dirigentes essa cobrança. E olha, eu lembro bem do Tite, e também cito muito esse exemplo, quando no Corinthians, antes de ser campeão e passar pelo Vasco em 2012, foi demitido porque na Libertadores do ano anterior foi eliminado na fase de grupos pelo Tolima. O Tolima, que agora foi massacrado pelo rival, ganhou do Corinthians e eliminou o Corinthians. E o Andrei Sanches, presidente do Corinthians à época, não demitiu o Tite, confiando no trabalho e nos processos. O ex-presidente Eurico Miranda tinha essa característica, como bom entendedor de futebol que era. Sim, Eurico foi um grande vice-presidente. Eurico dificilmente demitia os seus treinadores. E eu entendi quando o presidente Jorge Salgado não quis demitir o Zé Ricardo e segurou o Zé Ricardo. Porque é um pouco da filosofia antiga, principalmente de dirigentes mais experientes. Segurar o treinador. Se o treinador quiser, ele sai. Foi o que aconteceu agora. Porque, de alguma forma, o Jorge Salgado até poderia estar relutante de não querer demitir o Maurício Souza, mas estrategicamente ele sabia, na questão política da aprovação da SAF, não dava para desagradar o sócio, o torcedor do Vasco. E por isso, na mesma hora, ele aceitou. Mas tenho certeza que o presidente do Vasco não se deu por satisfeito. Não se deu por satisfeito por demitir um treinador. E olha, eu compreendo em alguns momentos, porque eu não consigo mais viver nessa cultura de que sempre é o treinador o culpado. Por que os jogadores fazem o treinador perder o vestiário? É porque eles não têm capacidade cognitiva de entender o que o treinador faz? Ou eles vivem à base da bronca do treinador sanguíneo? Mas se for sanguíneo, perde a linha. Ou o Fernando Diniz não é um exemplo? Um treinador que foi caracterizado por ter discutido com o Tietê quando o treinador do São Paulo. E olha o trabalho que ele faz no Fluminense. Será que ele não discute? Eu já vi jogos do Fluminense, o Diniz xingar os jogadores na beira do campo. E nem por isso os jogadores reclamam e jogam mal. Pô, ele tá brincando comigo, poxa, eu não vou jogar mais. Não, porque assim é a vida, na cobrança, na persistência, na vontade. A bronca do Diniz é com o CNPJ, não é com o CPF. É para a melhoria do seu jogador. Mas é difícil para o jogador brasileiro entender isso. O jogador brasileiro é muito mimado, é muito mal acostumado. O da nova geração acha que está acima do bem e do mal. Porque, por exemplo, vamos lá. O que pensa hoje Gabriel Peck quando sabe que Maurício Souza foi demitido? Treinador que disse, depois do jogo do Vila Nova, que escalou o Peck de ponta esquerda, de ponta direita, tentou de meia, deu chances. O jogador sai vaiado no jogo com o Ituano e volta a ser titular. O que diria Figueiredo, que teve com o Maurício Souza continuidade, fazendo as mesmas funções que fazia com o Zé Ricardo e também com o Emílio Faro? O que dizer de Raniel, que insistentemente foi escalado apesar de um desempenho pífio? Ah, mas ele faz os gols. Sim, fez um gol que a bola bateu no goleiro e entrou contra o Ituano, fez um gol de pênalti em Criciúma. Tava lá, tudo bem. Então,
os jogadores precisam também ter um pouco de culpa nisso, precisam ter um pouco de responsabilidade, um pouco de medo. Porque eu imagino para o treinador, sempre depois de um jogo que o time vai mal, ele vai para casa encucado. Se o telefone vai tocar, se vai ser o presidente ou o diretor, eu acho que vou ser demitido. Já trabalhei com técnicos como assessor de comunicação. E os técnicos ficam traumatizados, os técnicos ficam preocupados, os técnicos ficam amuados. Porque sempre neles é imputado a culpa. Pois bem, o Jean Faísca, daqui a pouco no Bom Dia Gigante, vai falar sobre esse tema. Qual é o perfil do próximo técnico do Vasco? Olha, a minha opinião é bastante clara. Não sei. Porque o Vasco já testou de tudo, gente. Eu já falei isso aqui. O ex-jogador Ramon, o experiente Abel Braga, o estrategista de Série B, Marcelo Cabo, o sanguíneo Lisca, o homem da posse de bola, Fernando Diniz, o gringo Ricardo Sapinto, tudo já foi testado. E como eu acho que esses treinadores têm alguma qualidade, sim, claro que tem. Lisca chegou longe com o América Mineiro. Ramon Menezes está na seleção brasileira sub-20. Ricardo Sapinto é um treinador que tem bons trabalhos na Europa, principalmente na Bélgica. Marcelo Cabo subiu com Goiás. Saiu do Vasco e subiu com Goiás. Então, eu acho que para montar a estratégia de um novo treinador, duas situações são fundamentais. Ou você define logo um plano de jogo, a maneira como o Vasco tem que jogar, e a Série B não pode ser propositiva, porque foi o erro do ano passado, quando o Alexandre Pássaro achou que o Vasco era o suprassumo do suprassumo, e contratou jogadores com molde de posse de bola, de toque, de categoria, de técnica, jogadores que foram outrora jogadores bons em outros clubes, Zeca, campeão olímpico, Marquinhos Gabriel, campeão no Santos e no Corinthians, Morato, que era a revelação do São Paulo, do Bragantino, e não deu certo. Então você tem que saber de que forma você quer jogar. Vai jogar fechadinho? Vai jogar marcando? Vai ter velocidade no contra-ataque? Contrate jogadores para o seu modelo de jogo. E o segundo aspecto, contrate jogadores. Você precisa dar ao treinador jogadores. E hoje, nem o Jürgen Klopp dá jeito no Vasco. Não dá. Ah, mas ele não é competente? Claro que ele é competente. Ele talvez dê um mínimo de organização, mas é muito difícil. Quando a torcida do Vasco grita, ei Vasco, vamos jogar, não dá para você pedir a um pedreiro para fazer o pão que o padeiro faz. Você pede às pessoas aquilo que elas têm condição. Os jogadores não são bons, alguns são muito bons, mas não jogam sozinhos. As individualidades potencializam em função da coletividade. O coletivo vai bem, o individual vai muito bem. Então, o Vasco precisa, mais do que contratar um treinador, o Vasco precisa ter jogadores. E o Vasco tem hoje uma boa defesa. Sim, tem uma boa defesa de Série B. Tem dois laterais que são nota 6. Sim, eu acho que Gabriel Dias e Léo Matos, poucas diferenças. Edmar, pouca diferença. Precisa de um jogador ali para estar junto com ele. Os três zagueiros, dá para a Série B. Quinteiro, Anderson Conceição, Danilo Boza. Você tem aí o Ulisses, que está voltando. Você tem o Zé Vitor, zagueiro da base, que é bom jogador, canhoto. Você tem o Yuri Lara, que é um ótimo volante. Você tem o Andrei. O Zé Gabriel, que não é nenhum craque, mas vai, compõe ali. Agora do meio para frente está muito feio. O Vasco não chuta em gol. Os centroavantes, os atacantes em geral não têm ambição. E você no último terço, você não consegue ganhar se você não tiver um mínimo de qualidade. E o Vasco não o tem. Porque se você for ver, o Sampaio Corrêa ganha muito na qualidade do Pimentinha. Poxa, mas por que o Pimentinha não joga em lugar nenhum? Tudo bem, concordo. Mas lá, naquele campo grande, pesado, ele tem velocidade, ele tem moral, é difícil. O Neto Berola rodou em vários clubes, está no Ituano, deu um calor no Vasco. O Pablo Diego foi jogador do Fluminense aqui, deu calor no Vasco sábado. Eu quero esses jogadores do Vasco? Não, eu não quero. Mas para a Série B, talvez sejam importantes. Esquece o ano que vem. Esquece. O ano que vem é outro ano. É limar 80% desse time e fazer um time novo, com jogadores de nível, com um planejamento, com a 777 por trás, se for aprovado.
tendo um treinador que vai montar uma estratégia, fazer uma pré-temporada, abrir mão até do Campeonato Carioca para montar um time bom para o Campeonato da Série A. O Vasco precisa voltar a ser protagonista, só que esse ano tem que vencer. São 18 jogos, são 9 vitórias, metade, para chegar à Série A. E para isso você tem que ter cabeça, estratégia, contratar certo para os lugares certos, contratar quem pode te dar retorno. E na Série B é mínimo, não precisa ser algo muito amplo. Você traz já o Alex Teixeira, que eu acho que vai fazer uma diferença enorme, vai, por mais que ele não esteja num ritmo, mas ele está bem, está com 32 anos, está seco, está com vontade, vai jogar muita bola e vai ser diferente. Você traz um centroavante que seja experiente, não precisa ser craque, jogador que vai fazer gol. Um Léo Gamalho já seria muito bom, não vai sair do Curitiba, mas um jogador com esse estilo. Um ponta rápido, eu traria o Rossi, mas precisa de um jogador quebra-linhas, que a gente já fala aqui há muito tempo. Mas isso é hoje mais prioridade, porque você traz um treinador no molde do seu jogador. Porque não adianta você trazer um treinador, seja o Odair Helma, seja o Renato Portaluppi, seja o Guto Ferreira, se dentro da filosofia deles não houver jogador minimamente para cumprir essa função. É você dar ao treinador que calça 43 um sapato 41. Vai ficar apertado, ele vai ter que furar na frente para botar o pé. Então, primeiro é contratar. O Vasco precisa contratar. É claro que contratar dentro daqueles dois aspectos. Qual é o modelo? A gente já sabe qual é o modelo da Série B. Time fechado, time com boa pegada no meio e letalidade na frente. Velocidade e um artilheiro. A gente tem uma boa defesa? Tem. A gente precisa melhorar nossos laterais? Talvez precise. Principalmente à esquerda, perdemos o Riquelme. Mas vamos lá. Você tem bons volantes? Tem. Você tem bons meias? Talvez mais um. O Sarrafiori está voltando, mas está muito tempo parado. Nenê, o Palácios tem que desencantar. Alguém tem que dar um grito com o chileno. Vambora, meu parceiro. Vamos, gringo. E na frente, não dá. Figueiredo e Peck são obreiros, são operários, lutam muito, mas não podem ser reconhecidos porque jogam muito mais defensivamente do que ofensivamente. A gente precisa de letalidade, a gente precisa preocupar o adversário, a gente precisa viajar para São Luís do Maranhão como a gente viaja, dizendo: meu Deus, o Pimentinha, meu Deus, o Neto Berola, meu Deus, jogador tal é chato. E a gente está jogando a Série B. O Vasco precisa ter esses jogadores, porque quando enfrenta o Vasco, o Raniel só encosta que leva. O Peck não vai para dentro nunca. Faz o seguinte, dá o campo para ele vai tocar para trás. O Figueiredo só chute de fora da área. É muito pouco para um time que quer subir. Então reforça o time e depois, dentro do que você tem ideia, e o clube tem que ter isso tem que ser uma filosofia para sempre, contrate o treinador. Ou então, já contacte o treinador que você quer dentro da filosofia, já dá a ele o recado, e diz: olha, a gente tem que mapear jogador com a tua característica, mas Série B é assim, a gente quer jogar assim, o que você acha? Discute, troca ideia. Ou quem está lá dentro não tem condição? Claro que tem, vive no futebol há muito tempo. Senta Carlos Brasil, senta o Emílio Faro, senta o português, o João, traz o Paulo Brax, conversa todo mundo. Série B é assim, a gente tem que jogar assim, não adianta a gente inventar muita troça. Porque eu acho muito fácil, diante desses números que eu dei, a gente sempre botar a culpa no mordomo, que é o treinador. Acho que a gente tem que mudar essa filosofia. E acho que o Vasco precisa acertar agora de novo nisso. Acertou na demissão do Maurício? Acho que sim. Pelo momento, estava insustentável. Por mais que eu discorde de achar que a solução sempre é mandar embora o treinador, mas estava insustentável, estava ruim, o clima estava feio para ele. Não adianta, a torcida não pegou no breu, não agrada. Mas agora precisa se dar a um novo treinador jogadores, um time melhor. Jogadores de mais qualidade, criatividade. Bora! Não tem dinheiro, não dá, troca, faz, pede emprestado, o presidente bota um pouco, faz aqui, vamos lá, vamos fazer. Não dá para o Vasco, pelo segundo ano consecutivo, dar um mole de não subir. Porque aí, amigo, é uma vergonha do tamanho do mundo. Agora é a hora de se coçar. Agora é a hora de ter relacionamento. É hora de mexer no bolso de alguma forma. E o principal, pagar salário para quem está lá. Porque não adianta nada. Se você torcer o Guardiola, o Jürgen Klopp e continuar com esse time, com essa filosofia, não adianta. Nem eu dou resultado. Nem o Jean Faísca, que vocês gostam tanto, dá resultado.
que do jeito que tá ruim. Grande abraço, daqui a pouco eu tô no Bom Dia Gigante para falar sobre isso, perfil. É um treinador revelação, é um treinador bom, é um treinador conhecido, é peso, qual é o perfil? Eu vou trazer isso e também vou trazer notícias de reforços e sobre a questão do transfer ban. Grande abraço, a gente se fala daqui a pouco no Bom Dia Gigante. Tchau.